Olá pessoal, sou o Fabiano Alves. Vamos para mais uma aula aqui do Deeper. Essa é a nossa terceira aula, certo? Na primeira aula nós conversamos sobre a importância de sermos intencionais para construir uma cultura de adoração nas nossas igrejas. Conversamos sobre a importância de uma equipe de louvor consciente da sua missão, daquilo que ela faz. Conversamos também a importância de termos líderes de louvor, ministros de louvor, pastores de louvor, pessoas à frente que vão de fato liderar, conduzir, pessoas capacitadas em quem nós vamos investir de verdade, sejam elas contratadas, sejam elas apenas voluntários, mais pessoas que vão crescer. Falamos sobre quais as virtudes, né, que se espera de uma pessoa para ser o líder de louvor, ou ser um ministro de louvor na igreja, e como o papel dessa pessoa tem uma influência muito direta, muito importante na construção da cultura de adoração de uma igreja, certo? Agora a gente vai conversar sobre músicas, ou repertório, não é? Então, veja, aquilo que a igreja canta é muito importante. O tipo de música, tanto quanto o conteúdo das músicas que a igreja canta, fala muito sobre que tipo de cultura de adoração a igreja tem, ou a igreja quer ter. É muito importante pensar sobre o repertório que a igreja tem usado domingo após domingo, ou seja, nos cultos da semana que vocês têm. A menos que também haja uma intencionalidade, sabe? Um cuidado, um zelo na escolha do repertório, nós também estaremos com uma cultura de adoração nas nossas igrejas que não é eficiente, que não é rica, que de fato não vai se desenvolver. Por que eu digo isso? Bom, porque, em primeiro lugar, as músicas têm um forte poder. Poder de ajudar as pessoas a memorizarem, por exemplo, verdades sobre quem Deus é e verdades sobre a experiência e a própria atividade de adoração, não é? Através das próprias músicas, as pessoas estão aprendendo a adorar. Através das próprias letras, as pessoas estão entendendo o que é adorar a Deus e quem é o verdadeiro Deus. Além disso, você já deve ter percebido na sua igreja que tem música que funciona muito bem, não é? Tem música que toda vez que é tocada, você tem aquela impressão, não é? De que algo diferente aconteceu, de que alguma coisa diferente se abriu ali e parece que a experiência de louvor e adoração, ela se aprofundou, ela cresceu, ela se expandiu, ela alcançou mais gente, não é? Então isso mostra claramente que existem músicas mais adequadas a esse contexto e existem músicas menos adequadas a esse contexto, certo? Isso quer dizer que são músicas boas e ruins? Não. Isso quer dizer que nós estamos usando a ferramenta certa para a necessidade certa, ok? Então veja, nós vimos lá nas primeiras aulas que a adoração é uma atividade coletiva, corporativa, e que a equipe de louvor deve ser uma facilitadora. E ela usa a música, então, como um instrumento facilitador da experiência coletiva, certo? E quando nós estamos tratando disso, claro, existem músicas que vão fazer bem esse papel e outras nem tanto assim, certo? Então, não tem só a ver com a letra, mas tem a ver com o tipo de música e é uma coisa que eu quero conversar. Mas vamos começar pela letra, que eu acho que talvez seja, de fato, o fundamento, não é? Aquilo que nós vamos cantar. Então, veja, a adoração bíblica, ela é, acima de tudo,
cristocêntrica. Ela deve ser cristocêntrica. E é por isso, óbvio, que todas as músicas do repertório da nossa igreja, elas devem ser cristocêntricas, ok? Então eu vou ler para vocês aqui algo que o Dr. Russell Shedd escreveu sobre esse assunto. Ele escreveu o seguinte: haverá em meio às múltiplas maneiras de cultuar um sine qua non na adoração, um elemento que seja imprescindível? Cremos firmemente que sim. Jesus reafirmou o que Moisés, no Antigo Testamento, deixou claro. O primeiro mandamento exige um amor a Deus sem limites. Bom, por isso as nossas músicas devem guiar esse amor. As nossas músicas devem apontar esse amor e essa devoção para o lugar certo. É por isso que quando nós usamos essa palavra cristocêntrico, nós estamos falando que Jesus deve estar no centro da nossa experiência e atividade de adoração. Embora isso pareça muito óbvio, também esse entendimento faz uma diferença muito grande na experiência de adoração de uma igreja. A primeira vez que eu vi uma equipe de louvor da Vineyard liderar louvores foi em 1999. Já faz um tempo, já faz bastante tempo. E o líder de louvor, ele era lá dos Estados Unidos, do Canadá, não me lembro, mas foi em Belo Horizonte. E ele disse assim: nós vamos começar agora o período de louvor, meus irmãos, e a partir desse momento nós vamos nos dirigir apenas a Deus, porque nós acreditamos que a adoração deve ser vertical, deve ser apontada para Jesus. Então as canções serão dirigidas diretamente para Jesus. Os nossos olhos, os nossos corações, as nossas palavras vão se dirigir diretamente a Jesus. Então eu vou orar e a partir desse momento nós não temos mais uma conversa entre nós. A música vai nos ajudar para que todos nós nos dirijamos ao Senhor. Para mim aquilo era completamente novo, eu nunca tinha visto uma abordagem como essa, mas eu entendi que as próprias letras das músicas ajudavam, porque elas eram orações, e para serem orações, elas tinham letras até um pouco mais simples do que eu esperava numa música que fosse, por exemplo, teologicamente rica, mas ela era teologicamente rica, ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo acessível e facilmente cantada por todas as pessoas que estavam ali. E isso abriu os meus olhos para uma experiência de adoração que passou a ser um guia ministerial na minha vida e uma grande paixão. Experiências de louvor cristocêntricas. E é óbvio, para isso, músicas que sejam cristocêntricas, não é? Músicas que nos lembrem que tudo é dele, por ele, para ele, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 36. A ele todas as coisas eternamente, a Jesus a nossa adoração. É sobre ele, é para ele. E as letras das nossas músicas devem guiar essa experiência. Então, dê preferência no repertório da sua igreja. Se você quer uma cultura de adoração mais profunda, dê preferências a músicas que sejam cristocêntricas. Uma outra característica, né, de músicas, como eu estava dizendo aqui no início, é que músicas boas para um período de louvor, músicas boas para construir um período de louvor numa igreja, devem ser músicas que funcionam. O que eu quero dizer com isso, né? Não adianta ser só uma letra maravilhosa. Eu conheço, por exemplo, muitas pessoas que são talvez muito mais teólogos do que necessariamente compositores ou artistas, e querem colocar na letra da música toda a compreensão teológica que elas
gostariam de oferecer para a igreja e acaba se tornando uma música rica em conteúdo, porém pobre artisticamente falando, não é? Então não adianta, porque essa música não vai alcançar o objetivo a qual uma boa música de louvor e adoração se propõe, não é? Então as músicas precisam ser equilibradas entre boas letras e, ao mesmo tempo, músicas que sejam artisticamente interessantes, artisticamente belas e bem construídas, não é? Então agora eu gostaria de novamente falar aqui ao coração de todos, não é? Especialmente você, talvez, que está aqui procurando o Deeper como uma experiência de aprofundamento ministerial e crescimento, não é? Você provavelmente é uma pessoa preocupada com a qualidade das letras, das músicas, não é? Eu, ao longo do tempo, me deparei com muitas pessoas que têm duras críticas sobre as letras das músicas, não é? Amigos pastores, inclusive, com os quais trabalhei nas mesmas igrejas, não é? Eu, por exemplo, já fui pastor presbiteriano do Brasil, não é? E nessa experiência como pastor de uma igreja presbiteriana do Brasil, lidei bastante com pessoas e lidei com todo respeito, com todo carinho, não é? Com pessoas que têm esse zelo em querer sempre checar a doutrina e a teologia do que se canta na igreja. E eu digo e repito, isso é necessário, é importante que se faça. Porém, eu queria abrir um parênteses aqui, que é o seguinte. Dentro da arte existe aquilo que nós chamamos de licença poética, ok? Então, nem tudo que você vai ler nas músicas ou cantar nas músicas que nós usamos na igreja está literalmente escrito na Bíblia do mesmo jeito. A própria linguagem poética, não é? Foi usada inúmeras vezes na Bíblia. Os próprios salmistas, por exemplo, vão emprestar as figuras poéticas, as figuras de linguagem para dizer muitas coisas a respeito de Deus, a respeito de quem Ele é e a respeito do seu amor, certo? Agora, nós deveríamos parar de ser criativos, nós deveríamos parar de ousar a construir novas figuras de linguagem para explicar para as pessoas quem é Deus, não é? Eu acredito que não. Eu faço muito isso através da pregação, da arte da pregação, não é? E todo pregador sabe a importância de uma ilustração inteligente e criativa, e a música, ela acontece da mesma maneira, não é? Então, assim, tome cuidado. Você que zela pelo repertório da sua igreja, pela teologia e doutrina do que se canta, lembre-se, né? Tente enxergar o artista que vai defender aquela música, né? Porque geralmente acontece esse embate entre o teólogo e o artista, e eu já estive dos dois lados, entendo muito bem sobre isso, né? Então, tenha graça para entrar numa conversa a respeito desse assunto. Lembrando que nós ainda temos o Espírito Santo sobre nós e, através do Espírito Santo, nós podemos, sim, continuar salmodiando, continuar propondo arte e novas figuras de linguagem para que o louvor e a adoração seja construída no coração das pessoas. Não é? Isso é belo. É muito belo quando pessoas conseguem escrever sobre a mesma coisa, porém de uma maneira diferente. Isso faz das músicas que são de bom conteúdo, mas ao mesmo tempo artisticamente interessantes também, não é? Agora, para terminar, eu queria falar também sobre a importância do repertório da igreja ser equilibrado em 3 pilares importantes, não é?
Quais são esses 3 pilares? O primeiro deles são as músicas históricas. O segundo são as músicas modernas, contemporâneas. E o terceiro são as músicas autorais. Então, veja, eu enxergo o repertório de uma igreja como uma dieta, não é? Então, veja, numa dieta você precisa de todo tipo de alimento para que o seu corpo seja nutrido com qualidade, não é verdade? Você não vai comer só o que você gosta. Você vai comer o que você precisa, certo? E eu acredito que uma igreja precisa de todos esses elementos importantes. Então, primeiro, o elemento histórico. Por que uma igreja precisa do elemento histórico? Primeiro, porque isso nos conecta à igreja no mundo. Isso nos conecta à igreja através dos séculos. Isso nos conecta à igreja em diferentes denominações. Quando nós cantamos um hino, como, por exemplo, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Quando cantamos um hino como esse, nós nos unimos a igrejas Assembleia de Deus, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, e igrejas da congregação cristã e tantas outras denominações em tantos períodos diferentes da história. É como se nós estivéssemos acolhendo o fato de que nós não somos apenas uma igreja local. Nós somos um corpo de Cristo que vem aprendendo, se desenvolvendo, acertando, errando, através de toda a sua história. Então, o elemento histórico é importante por causa disso. Mas também é importante porque, ao cantarmos canções históricas, nós estamos privilegiando uma geração da nossa igreja que está intimamente conectada a essas canções, não é? Então, veja, se nós queremos uma cultura de adoração abrangente, onde todas as pessoas são alcançadas e envolvidas, nós não podemos esquecer das canções históricas. E é tão precioso, não é? Às vezes eu lidero louvor na igreja, incluo uma canção histórica no repertório. Quando termina, já durante o período de louvor, eu já consigo perceber aquelas cabecinhas brancas assim na igreja, adorando como se não houvesse amanhã, cantando as músicas de olhos fechados e com uma voz embargada, com um olhar marejado, e você percebe que aquilo ali se conecta à experiência de fé, à experiência de conversão, e é maravilhoso você proporcionar esse momento para aquelas pessoas, não é? E aí no final do culto elas vêm, agradecem você e dizem obrigado por não se esquecer da gente, né? Imagino que todo líder de louvor já deve ter ouvido um agradecimento desse. É maravilhoso ouvir isso. Então não se esqueça das músicas históricas. Mas também não seja do time que acredita que só o que é velho é bom. Tem esse time aí na sua igreja, eu sei disso. Toda igreja tem esse time aí, não é? Então a gente olha assim, não, tudo que é novo é superficial, é pobre e etc. Assim, eu preciso concordar que hoje existe muita coisa pobre, existe muita coisa superficial. Mas sabe por que nós estamos lidando com isso? Porque existe muita coisa. O volume de coisas hoje produzido é enorme, não é? No passado, tinha coisa ruim também, viu, gente? Tinha coisa ruim também, não é? Mas não havia essa maneira tão rápida, tão massiva de comunicação como nós temos hoje. Então, hoje a gente está sendo, assim, exposto com muito mais frequência, numa velocidade muito maior, a um número gigantesco de informação. Aí é claro que você vai se deparar com muita coisa ruim, não é? E não é só na música, não, tá bom? Cuidado com os vídeos que você ouve de pregadores, etc., aí na internet, que também podem ser ruins. O princípio é o mesmo, excesso de informação, que pode colocar diante de você sem nenhum critério o que é bom e o que é ruim, não é? Então, veja, se você for paciente e interessado o suficiente, não preconceituoso, você pode olhar assim para o que é moderno e contemporâneo, e ainda que seja diferente do que você gosta, não é?
Assim como os mais novos, às vezes, não gostam dos hinos antigos, os mais antigos não gostam das músicas mais novas. Isso é natural. Mas nós não estamos na equipe de louvor para fazer o que a gente gosta. Lembra disso? E nós não estamos também ali no período de louvor, você como igreja, só para cantar o que você gosta. Você está ali para uma experiência coletiva, comunitária, corporativa, que envolve todos os seus irmãos que estão ali com você, certo? Então você precisa entender isso. E você precisa entender o propósito maior do louvor, que não é agradar você, que não é ajudar a você a encontrar a sua própria identificação e experiência com as músicas que você canta. A adoração é para Deus. E o que for funcionar melhor para a minha igreja, não é? O que for levar o maior número de pessoas da minha igreja a uma experiência com Deus, e é isso que Deus quer, é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos adotar como repertório, certo? E por fim, as músicas autorais. Gente, orem por isso. Creiam que Deus pode levantar compositores na sua igreja, não é? Eu tenho o grande privilégio de ter compositores na minha igreja, de ser um compositor, né? Tenho me esforçado para isso, né? Embora isso seja um exercício para mim, eu não faço com tanta facilidade como outros amigos que são tão talentosos como compositores, mas eu me esforço. Me esforço porque eu entendo que é importante que a igreja cante aquilo que Deus está fazendo no meio dela. É importante que existam pessoas dentro da igreja que consigam ler as necessidades da igreja e saibam escrever e colocar através de músicas aquilo que a igreja, naquele determinado momento da sua história, precisa cantar. Isso só vai acontecer através de compositores, não é? De novo, eu sou também versionista, certo? Fiz versões de muitas músicas importantes da Vineyard, como, por exemplo, Quebrantado, não é? Que eu canto, inclusive, né? Lá no DVD da Vineyard e tal. Então, assim, como eu poderia falar mal de uma versão em inglês de uma música e dizer que nós não deveríamos fazer versões e só cantar coisas brasileiras e autorais? Sendo que, depois que eu ouvi Quebrantado pela primeira vez, eu tive uma impressão clara que nós precisávamos dessa música no Brasil. E eu fiz a versão dela com muito temor, porque era uma letra muito difícil de se fazer a versão. Eu fiz, e com a graça de Deus, não é? A versão foi muito bem aceita. E, meus irmãos, o que eu ouvi de testemunhos do que Deus fez na vida de pessoas através dessa música, são inúmeras histórias de coisas poderosas, não é? Então, veja, eu não sou o inimigo das versões, né? Como às vezes eu vejo pessoas dizendo, né? Nós vamos continuar usando elas. Meus irmãos, nós somos uma igreja espalhada pelo mundo. A questão das diferentes línguas é apenas um fator, mas nós somos uma igreja só. Isso aquilo que os nossos irmãos estão cantando lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, está funcionando para eles e pode funcionar para nós, use, tá bom? Agora, não deixe isso se tornar uma muleta, não deixe isso se tornar, né, algo que vai deixar você e a sua igreja preguiçosos de trabalhar, não é? Para construir as suas próprias canções e escrever aquilo que está queimando no coração da sua própria igreja. E se você puder dar um tempero brasileiro, não é? Na linha melódica, no arranjo, melhor ainda, não é? Mas lembre-se, sempre o ponto de partida é o que vai funcionar para a igreja. Então, músicas históricas, músicas modernas e, por fim, músicas autorais. Essa foi a aula sobre repertório na igreja, né? Olhe agora, a partir de todas essas informações aqui, para o repertório da sua igreja. Se você é parte da equipe de louvor, converse com o seu líder sobre isso. Se você é só um membro da igreja,
Fique à vontade para conversar com o seu pastor, com a liderança da sua igreja, sobre o repertório que se canta na sua igreja, porque, novamente, um bom repertório vai fazer muita diferença na construção de uma cultura de louvor e adoração na sua igreja, certo? Então, próxima aula e última aula, nós vamos conversar sobre a necessidade da igreja toda entender que ela também é responsável pela construção de uma cultura de adoração. Até a próxima aula, se Deus quiser.